Fala galera, Arthur com vocês e... Kleber aqui. Galera, estamos aqui hoje para falar com vocês sobre uma notícia que saiu ontem. Dia 28. Eu tô surpreso que ainda não tem tanta gente falando sobre, o que eu gosto também, porque talvez a gente consiga ter um alcance maior. Mas estamos aqui para falar com vocês hoje sobre a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Olha, vale lembrar que isso estava em debate, né? Já não é de agora essa classificação. Desde o início do ano. Estava sendo avaliado, né? Uma avaliaçãozinha para ver se ia acontecer, se não ia, se ia classificar, se não ia. E dá para dizer agora que finalzinho de maio saiu. E foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo já não estava nem mais lembrando disso, achei que isso não fosse acontecer. Concordo com ele, eu também não esperava que fosse sair isso agora. Se fosse isso, sendo bem sincero, achei que ia demorar um pouquinho mais até para ele tomar essa decisão, se ia fazer, se não ia. Eu mesmo estava achando que ele não ia classificar, até porque uns meses atrás saiu uma lista com organizações que os Estados Unidos consideram como organizações terroristas. E nenhuma facção brasileira estava incluída naquela lista naquele momento. O que significava que talvez ele até fosse realmente esquecer esse caso, né? Eu mesmo achava que ele já tinha deixado pra lá. Desencanado. E aí o que acontece? Vale mencionar que isso veio logo após uma visita do atual candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. E segundo algumas entrevistas que a gente viu hoje pela manhã, realmente foi ele quem, durante a reunião com o presidente Trump, convenceu, né? Supostamente convenceu, ou teria sido um dos responsáveis a convencer. Vamos dizer que ele apresentou os motivos. Os motivos que para isso ser considerado. O que é uma surpresa, porque, salvo engano, a visita aconteceu não tem nem sequer uma semana. Então eu acredito que talvez o presidente dos Estados Unidos já quisesse fazer isso, só precisava realmente de uma certeza, de um motivo. Eu diria que, tipo assim, só uma certeza de que pelo menos metade da população queria isso. Porque somos brasileiros, sabemos do nosso país e assim, né? Já dizendo logo, é uma situação um pouco complicada. A onda de violência que tem aqui no Brasil. Vale mencionar, pessoal, e vamos deixar uma coisa clara aqui, beleza? Esse vídeo aqui não tem cunho político, a gente vai dar a nossa opinião, mas não tem cunho político. Na verdade, nós nos nossos vídeos damos a notícia. A gente dá as notícias, mas informa os prós e os contras. A gente não costuma entrar em casos, opiniões totalmente só pessoais nossas. E aí, pessoal, o que acontece? Vale mencionar que o atual governo brasileiro realmente não queria, tentou de tudo para impedir que isso acontecesse. Dá para dizer 100% que o governo foi totalmente contra? Foi totalmente contra, pelo argumento de que os Estados Unidos poderiam interferir na soberania brasileira. Vamos dizer que esse é o caso, está sendo... Para não dizer que ele está sendo levantado, é o ponto mais debatível. É o ponto mais debatível. É o que está sendo usado mais ou menos assim como arma para justificar a decisão de ser contra, né? Essa classificação. Muito isso, e também os dois casos que tiveram envolvendo os Estados Unidos. O caso na Venezuela e o caso no México, né? Exato. Na verdade, mais o da Venezuela, né? Sim, a gente sabe que hoje, a gente sempre fala isso nos vídeos, a gente sabe que o Brasil hoje se encontra numa polarização gigantesca. E não é impossível, realmente, que do jeito que as coisas estão evoluindo, cheguem a umas vias de fato e Deus me livre e guarde. Sim, concordo. Aconteça uma guerra civil aqui dentro. Então acho que todo mundo tem medo disso. Mas assim, a gente não pode ignorar a realidade que está ao nosso redor, né? Não tem como. E aí o que acontece? Dá para dizer o quê? Onda de violência cada dia crescente. Exato. Mais preocupação. A gente vê ataques na rua. Sentimento de insegurança, né? Hoje, o governo brasileiro é claramente um governo de esquerda, né? Pelo menos da presidência. Tem muita polêmica, porque aparentemente o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é muito aliado, ele é muito, como é que eu posso dizer, meu Deus? Uma palavra mais correta. Condizente, talvez? Ele é muito próximo do STF, principalmente de alguns ministros já polêmicos, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. E aí, isso tudo levanta aquela questão. Tudo bem, vai classificar essas facções como terroristas, mas até onde isso pode ser usada como moeda para questão política? Porque no final tudo acaba infelizmente se voltando para isso, né? Tá uma situação quase insuportável. Temos que lembrar que tudo que é feito, polêmicas, problemas de
corrupções, tudo acaba voltando para o cenário político. Então a gente já tem que pensar nessa lógica. Isso é de fato um problema, né? Uma vez que ninguém quer que a soberania do Brasil seja afetada, só que a gente também tem que se perguntar até onde essa soberania também existe. Uma vez que hoje as facções criminosas, principalmente na área do Rio de Janeiro, conseguiram montar um verdadeiro governo paralelo. A União não consegue ter acesso a essas áreas de favela, não consegue ter acesso a essas áreas dominadas pelo tráfico de drogas, o que acaba fazendo com que exista, como eu falei anteriormente, governos paralelos, onde essas organizações impõem suas próprias regras, suas próprias leis, e o governo não consegue chegar lá e tomar uma atitude. Porque basicamente nessas áreas eles fazem as leis, as pessoas têm que obedecer. Se não obedecer, punições severas. Muito severas. A gente não pode nem trazer aqui nesse vídeo. Exatamente. E no final de tudo, quem acaba se tornando vítima real é o cidadão de bem que está lá, que mora lá, porque ele não tem onde ir. Ele acaba ficando nessa situação também de refém, né? Ele mora do jeito que tá e ele tenta buscar uma forma de sair, né? Ele tenta buscar uma vida melhor. E galera, vale mencionar aqui uma situação importante, porque por mais que a gente não tenha provas, por mais que a gente não vá citar nomes, a gente sabe que os verdadeiros chefes dessas facções são autoridades, são figuras de muito poder aqui no Brasil. A gente realmente não sabe quem, não pode sair apontando dele, acusando ninguém, mas esses chefes que aparecem como os donos de morro e tudo mais, a gente sabe que na realidade eles são os chefes ali, como se fosse do setor, mas os manda-chuva mesmo estão em Brasília. Isso eu não tenho medo de falar, acho que ninguém tem medo de falar. E, querendo ou não, essa classificação agora por parte dos americanos botou todo mundo em xeque, porque outro país, ainda mais o país, querendo ou não, é o país mais poderoso do mundo, intervindo, realmente é um perigo agora para os peixes grandes que até o momento estavam intocáveis. Porque assim, né? Voltando a citar a Venezuela, não podemos dizer que o Trump ele não vai dizer que não vai fazer uma coisa, ele vai e faz, né? Quando ele decide fazer, ele vai e faz. E o que acontece? Hoje, então, aí vem o medo. Hoje a gente vê que muita gente foi contra isso, acha que os Estados Unidos não deveria se meter na política brasileira. Isso deveria entrar em relações, porque outro país é outro território, né? Exato, mas a gente vê que ao mesmo tempo a gigantesca maioria da população apoiou, o que chegou a ser até uma surpresa. Por quê? Porque realmente está uma situação insustentável. O povo não aguenta, né? O povo está com medo. Cansa, medo, triste, não tem alegria, né? O povo... Não tem nada mais perigoso que o medo. O povo está... dá pra dizer, o povo atualmente brasileiro é refém de facções e de problemas. Eu diria que o povo é refém da insegurança. O fato de você sair numa rua e não se sentir seguro, muito também por causa dessa criminalidade existente, porque a gente acha que não. Mas uma coisa, pessoal, leva a outra. Tá tudo interligado, corrupção, facção, assaltos, outras coisas piores. Tá tudo interligado. E aí qual é o problema? O problema é que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, alega que não existem precedentes para classificar essas facções como terroristas, uma vez que, para classificar uma organização como terrorista, teria que ser por motivo religioso, motivo político, se ligou, né? Motivo político, e também por outros motivos que em tese não iriam caber. Só que isso é pela lógica do governo brasileiro, pela lógica do governo americano, que é diferente, que acaba, lembrar, é outra visão, legislação que acaba até sendo mais, como posso dizer? Radical? Não, eu diria que é mais alinhada com a lógica de governos de países de primeiro mundo. Exatamente. Eles veem como organizações terroristas qualquer organização que seja uma ameaça ao seu país. Seja por diversos motivos, ou porque estão traficando drogas, ou porque as operações dele podem estar gerando pessoas perderem suas vidas. Ou interferência em até negócio do próprio governo dos Estados Unidos ou de qualquer outro, né? E aí a gente pode achar, pode dizer que não, mas na verdade isso afeta diretamente qualquer outro país. Qualquer líder soberano não vai... Até porque parado. A movimentação financeira que existe dentro dessas organizações acaba influenciando na política, influenciando em empresas, em diversas situações, o que acaba realmente causando uma instabilidade. E aí, galera, o que acontece? Só para deixar claro para vocês, tá? O governo brasileiro alega que tem preocupações que os Estados Unidos possam violar a soberania brasileira. Alegam que essa
como posso dizer, essa classificação vai tirar a autonomia do judiciário brasileiro. Em contrapartida, alguns estudiosos afirmam que o judiciário já não tem autonomia, que hoje... Está entrando numa boa discordância agora. Está entrando numa boa discordância. Que hoje a política já está tomada e você vê que existe uma luta muito forte. Nesse caso, uma luta muito forte. Eu não posso nem discordar desse caso, porque é o que a gente vê todo dia a dia. Pessoalmente falando, galera, eu vou dar minha opinião para vocês. Pessoalmente falando, eu acho triste. Por quê? Porque... A gente tá chegando nesse nível, né? Eu queria ver o meu país resolver os problemas do meu país. Eu não vou dizer aqui que eu acho que os Estados Unidos estão errados. Se realmente as facções estão sendo um problema para eles, não acho que eles estão errados. Mas acho que triste porque só o fato de ter áreas que o governo brasileiro não consegue entrar já é uma situação absurda. É triste porque... Dentro de um território, cara, não deveria existir isso. É triste porque isso mostra a nossa ineficiência, ineficácia para poder lidar com os problemas nossos. Porque isso é um problema nosso, surgiu aqui e está afetando outros países. Nós devíamos poder resolver. Nós resolvemos e um país externo, um fator externo, é o único que se meteu para poder resolver um problema que originalmente não só nosso, mas que nos afasta de ser primeiro mundo, né? E é aquela coisa, a gente também tem que ter humildade de reconhecer. Se a gente não tem capacidade de resolver, não custa aceitar ajuda. Não custa. O que me leva a pensar o porquê. E aí, galera, a gente não quer trazer aqui opiniões políticas, mas me leva a pensar por que o atual governo realmente fez tanto para tentar impedir essa classificação. Isso acaba se tornando... Não seria mais fácil tentar negociar? Poxa, deixa eu tentar resolver, deixa comigo, me dá os recursos, mas deixa eu resolver. Você acaba vendo uma pulga muito forte por aquela dúvida, tá ligado? Eu, pessoalmente, eu não diria que eu já sou enviesado e tudo mais, mas realmente é uma situação que deixa você, no mínimo, duvidando. Por quê? Sabe por quê? Por quê? A gente para pensar um pouco e quando vem a questão do porquê, você começa a pensar em outros fatores. Aquele seu lado mal começa a agir, tipo, você começa a juntar algumas coisas e começa a ter uma ideia que talvez nem seja certa, mas dentro daquele contexto parece que é aquilo ali mesmo. Eu penso que o problema de ser óbvio demais é isso. O problema de ser óbvio demais é isso. E aí você vai juntando peça por peça, você vê os problemas. Politicamente falando, a gente sabe que isso foi um golpe muito forte no atual governo. E isso acaba gerando até mais força para o atual presidente, o atual candidato à presidência, que é o Flávio, que vai disputar com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que temos eleições esse ano. Exato. E aí, pessoal, a gente já sabe, né? Tudo vira política. Vira política. Uma corrida até as eleições, e aí? E aí vem aquela questão. Quais são as verdadeiras consequências dessa classificação? Porque vai ter. Eu vou falar aqui as consequências oficiais e posteriormente vou falar a vocês o que a gente acredita que vai acontecer. Uma vez que uma facção é considerada organização terrorista, o país, né, que a classificou passa a classificá-la como inimiga do seu país, como inimiga mundial, e aí passa a ter mais força para intervir, tanto em empresas que podem ou não estar associadas a essas organizações no território deles, como cooperações entre, por exemplo, agências que são a agência do FPI e da DEA, que é a brasileira, sem tanta necessidade de burocracia. E podem sim, eventualmente, acabar atuando no próprio território onde essas facções têm suas sedes. E é aí que muita gente, alguns querem, outros já ficam preocupados, de vir uma interferência externa atuar aqui no Brasil. O medo crescente de uma... Eu não diria que tem perigo de uma guerra, porque a gente não tem, mano. Eu acho que talvez não seja só o problema da guerra. A gente não tem condição, mano. A gente tá de um jeito que o Brasil não tem condição. E eu não tô falando nem pela questão do exército. Não, é tudo, né? No geral. A gente tá dividido. O povo brasileiro hoje está extremamente dividido. Não existe uma união. Não existe um amor à pátria. Só que é engraçado, dá pra você concordar comigo nessa de que o país nunca teve tão dividido como está atualmente? Não, e tá piorando, cara. Tá piorando. Hoje, as pessoas não têm amor ao Brasil. Não tem. E o pior é que não dá nem pra julgar elas. Como é que você vai amar uma pátria
que não facilita a sua vida, só dificulta ela. É uma pátria que tecnicamente você devia amá-la, porque ela é seu orgulho, ela não causa orgulho nenhum entre nós brasileiros, ela só nos envergonha internacionalmente e nacionalmente, né, em toda questão, porque olha a nossa situação. Hoje mesmo, eu não vou mentir pra vocês, pessoal. Hoje tem uma pesquisa e a maioria dos jovens, principalmente, querem sair do Brasil. Foi constatado que pelo menos 49% da população quer deixar o Brasil. Vocês têm noção desses números? E eu não vou mentir, eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade, eu iria deixar o Brasil. Também. Amo meu país, só que é difícil você crescer aqui dentro. É difícil você ter oportunidade. A gente vê coisas pequenas. Uma boa fala, né? Oportunidade é o que falta bastante por aqui. Muito. E outra, a gente vê coisas pequenas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, que vai ficar mais prático. Conta de água aumentando, conta de luz aumentando, comida aumentando. E aí a gente acha, mas é só uma coisa. Não é. Quando você começa a juntar... Outro ponto. É o básico isso aí. É o básico pra viver. Você tem que entender um ponto, que comida, água, gás... Cara, isso é o básico que uma pessoa precisa. A população devia ter esse direito, né? Comida, cara. A gente tem um prazo que produz comida. A gente deveria ter comida suficiente para alimentar toda a nossa população. E vender. Não existe uma desculpa para ter pessoas no Brasil passando fome, cara. Não existe. E aí, galera, o que acontece? A gente vê que hoje a gente não tem condições nenhuma de resolver nossos próprios problemas. Quem dirá enfrentar uma superpotência. E, minha opinião pessoal, não acho que é isso que vai acho que vai chegar nessas vias de fato. Não acho que vai chegar nessas vias de fato. Acho que realmente existe muito exagero. Acho que o combate às facções vão realmente ficar mais efetivos. Eu acho que vai ter muito peixe grande que vai começar a cair. Por isso que eu vi uma frase que eu concordo: Brasília está em polvorosa. Por que será, né? Por que será? E aí, eu pessoalmente acho triste que tem que ter vindo outro país para resolver o nosso problema. Dá para dizer que o modo como tá se encaminhando para a resolução não era o ideal. Não era o ideal. Porque seria pra gente ter feito isso. E aí, galera, isso vai dar mais pano pra manga, pra mais discordância, pra mais divisão. Já começaram a usar isso como moeda política. E a gente segue desse jeito, né? Tipo, as coisas piorando. Quem puder, faça o que puder pra crescer na vida de um jeito honesto, porque dessa forma você não perde, você só perde realmente se você fizer do jeito errado. Pra poder ou ter recursos pra viver bem aqui dentro, ou ter recursos pra ir lá pra fora. Concordo. Galera, não mais. Foi um vídeo um pouco mais chato, mais pesado, mas necessário. Ok. Porque ele traz uma realidade que mostra o que se tornou o Brasil, para onde ele está indo. Né? Eu não vou mentir, eu tô muito desconfiado do atual governo brasileiro. E vou dizer mais, ok? Vou falar uma coisa que eu nem iria falar. Eu votei no atual presidente, 2022, eu votei. Eu não votaria novamente, ok? Porque eu esperava uma coisa que não aconteceu. Realmente, eu não gosto desse negócio de dizer que eu sou de esquerda, que eu sou de direita, que isso, aquilo. Mas, falando agora só como uma pessoa normal, um cidadão, eu votei nele. Eu não concordo com muitas atitudes que aconteceram ao longo desses 4 anos. Principalmente essa aí, referente às organizações, ok? Eu não concordo. E é isso, cara. Eu mesmo não sei nem o que eu vou votar esse ano. Dá pra dizer, tá complicado escolher uma pessoa. Eu acho que dá pra dizer que você é um cidadão que fez um voto e esperava uma coisa e recebeu outra em troca. Exato. E expõe o seu descontentamento. Porque eu queria, pelo menos é o meu sonho, né? Ter líderes que querem fazer pelo povo. E não líderes que fazem pra se amostrar. Briga por ego, talvez, parece. Exato. O próprio Flávio Bolsonaro, cara. Não vou dizer que ele ele foi lá, ele é o cara. Não, mano, tipo, ele foi, mas ele ao mesmo tempo tá usando isso pra se promover. Óbvio. Então, qual era a tua intenção, cara? Eu entendo que política é isso, mas eu acho que eu tô tão desgastado de toda essa situação. Que hoje o país tá uma podridão. Não é à toa que a maioria dos jovens chamam o Brasil de Bostil. Que é triste, mano, isso é muito triste. Porque a gente tem uma terra que foi abençoada por Deus. Mas, né, nosso problema é um só. Nós, que somos o povo, é que somos ocupados por tudo que está acontecendo. Exatamente. A gente não reagiu, a gente não procura aprender, a gente está mais focado em defender pessoas do que em defender o nosso país e a nossa vida, né? Porque sempre que a gente bota uma pessoa ali que não vai realmente fazer pela gente, a gente está se condenando. Não tem nada mais a acrescentar. Não. Galera, não mais, é isso. Um abraço, espero que vocês gostem do vídeo e é nóis. Tamo junto. Beleza, galera. Até a próxima.